Oiê, ciências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um G-Terapia, porque uma boa conversa é sim uma forma de terapia. E no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a nossa mente subconsciente, né? Na live passada eu ainda havia falado sobre como eu me vi no estado de não estar desperta como eu achei que eu estava, né? E muitas vezes durante a nossa rotina diária, durante o nosso dia, durante os nossos afazeres, a gente não percebe, mas a nossa mente subconsciente, ela sabota a gente. Eu dei esse exemplo na live passada porque eu achei ele, pra mim, foi muito fantástico e eu quero falar de novo sobre ele porque nem todo mundo participa da live, nem todo mundo consegue assistir, mas porque eu quero deixar esse título bem frisado, né? Porque a nossa mente subconsciente, ela sabota a gente. E eu passei por isso. Como vocês já sabem, nos outros vídeos eu já andei falando sobre isso, que eu, meu filho, meu marido, minha sogra, todos nós aqui em casa acabamos ficando muito gripado, todos mesmo, muito ruim. E eu vi o quanto eu não estava desperto quanto eu achei que estava, e a minha mente, ela estava me sabotando. Por quê? Como eu já comentei, o meu filho, ele ele tinha, né, episódios de hipotermia, fez o tratamento necessário, também fiz limpeza com Ho'oponopono, com água azul solarizada, e fiz tudo aquilo que está no meu alcance e que a medicina também está no alcance, e ele não tem mais crise. Só que cada vez que ele ficava gripado, cada vez que ele passava por uma fase, como eles falam, de infecção, ele tinha essa baixa de temperatura, a temperatura dele chegava a 33, então eu não durmo quando ele fica gripado, eu não durmo quando qualquer vírusinho eu pego, eu já fico ali acordada durante a noite, verificando a temperatura dele a cada meia hora, para que ela não baixe demais, para que não venha causar nenhuma complicação no futuro. E ele começou a ter crises de febre, né, por causa dessa gripe que andou tendo, né, essa gripe forte que tá todo mundo pegando, ele andou tendo febre muito alta. E quando ele tem febre alta, ele tem a queda da temperatura é muito rápida, assim, e isso faz mal para a saúde da gente, eu nem sabia. Enfim. Levei ele a primeira vez no médico, a médica disse que era escolite, que era normal, que eu tinha que entender, que era no tempo dele, que tudo era melhorar. Não precisava entrar com medicação, só muito líquido, né, porque gripe a gente trata dessa forma, muito líquido. A gente tem ar-condicionado, então a gente não dormiu por 20 dias sem ar-condicionado, só com a janela do quarto aberta, a porta aberta e o ventilador ligado para o ar circular, para não ficar o vírus parado naquele lugar, e observar, caso ele piorasse, a gente voltasse. Só que ele teve febre, eu tive febre, meu marido teve febre, só que ele não teve queda de temperatura devido ao tratamento, e é tudo que eu acredito no espiritual que eu pude fazer de limpar, eu fui limpando, mas ele ainda estava tendo febre de 37,5, de 38, e isso começou a me deixar preocupada. E aí eu entrei num estado de buscar uma forma de tentar encontrar um culpado por ele estar assim. Aí foi onde Gisele, né, saí do meu estado de desperta, do meu estado de consciência e entrei totalmente no meu subconsciente. Por quê? Eu não sou a pessoa que briga com o médico, não, muito pelo contrário. Se o médico virar pra mim e falar, o seu filho é saudável, se eu sentir que ele é saudável, ele tá com uma gripe, é só uma gripe, vai passar. Eu, Gisele, sou assim, isso sou eu. Você vê que ele tinha, né, crises de hipotermia que eu descobri do nada, ele tinha crise de hipotermia, mas mesmo fazendo todos os exames, uma das especialistas que eu fui disse que ele poderia ter um tumor na célula hipófise, que é uma célulazinha pequenininha, minúscula, que mexe na tireoide, enfim. E eu não, meu filho é saudável. Já contei o relato aqui pra vocês de que uma otorrino falou que meu filho era surdo e eu falei que não, enfim. Eu sou aquela pessoa que sempre acredita no positivo, que sempre acredita que tá tudo certo, é sempre um equívoco, uma vírgula que estava errado. Mas eu entrei num estado de guerra tão gigante, assim, que eu queria, porque eu queria provar que meu filho tava com algum problema. Olha que loucura, onde que uma mãe vai querer que o filho fique doente, mas não é que eu queria que o meu filho ficasse doente, mas eu queria provar que a médica estava errada. E aí eu levei ele pela segunda vez, totalmente contra a vontade do meu marido. Ele não queria, porque na visão dele era uma gripe muito forte, que todos nós tínhamos pego, mas no Paulinho, óbvio, né, criança, o corpo, a gente sabe o que falar, a gente sabe como reagir, criança é um pouco mais delicado, só que eu acho que eu tava numa neura tão grande, tão gigante,
que eu queria, porque eu queria. Então a gente levou ele no hospital pela segunda vez e eu discuti com a médica. Eu nunca fiz isso. Eu sou da opinião de que o meu pensamento positivo, ele vai ajudar o meu filho a ficar bom. Óbvio que eu não vou negar, se tiver alguma coisa, eu vou atrás. Eu sou aquela que investiga. Uma vírgula eu quero investigar. Só que se o médico fala, mãe, tá tudo bem? Tá bom, então, eu acredito que tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Não, naquele dia eu não acreditei, gente. Naquele dia eu surtei, eu briguei com a médica. Eu falei, você não vai fazer nada? Ele tá tendo febre. Ela falou, mãe, é uma gripe. Não, não é possível. É a segunda vez que eu tô virando no hospital com esse menino. Ela não queria nem que eu desse remédio pra ele. Falou, mãe, 37,5, 37,8, 37,9, até 38,5, você não precisa dar febre, põe ele no banho. Eu falei, eu ponho ele no banho, na água mais morninha, né, mais pro fresco do que pro quente, pra temperatura baixar. Eu cubro ele com lençol, eu deixo ele no ventilador, eu dou água, eu faço tudo. E o remédio não tá fazendo efeito. Não, mas mãe, você tem que entender. Não, eu não tenho que entender. Eu tô falando pra senhora que eu tô trazendo meu filho aqui, a senhora não vai fazer nada? Quer dizer que eu vou levar ele pra casa e se acontecer alguma coisa, se meu filho morrer? Olha que loucura, gente. Só que eu tava tão endoidecida que eu não percebi. E eu discuti. Eu nunca discuti com o médico por causa do meu filho, muito menos pro meu caso. O que eu falo? Se eu não concordo com a opinião do médico, o senhor não vai fazer? Não concorda? Tá bom, procura outro. Não, dessa vez não. Dessa vez eu tava tão dormindo, né? A minha consciência, consciência, tava tão dormindo que o meu subconsciente só queria brigar. Porque o subconsciente da gente é isso. É briga, é te levar pra negatividade, porque ele tá acostumado, ele viveu o padrão de 40 anos da minha vida, Gi, foi vivendo no subconsciente de briga, de confusão, de só imaginar desgraça, de só imaginar o pior, de só imaginar aquilo que não tá legal. E eu no hospital brigando com a médica, e ela numa calma, gente, o universo sabe de todas as coisas, né? Mas ela numa calma, numa tranquilidade, não, mãe, a gente não vai fazer nada, a senhora vai levar ele pra casa. Na minha visão, como mãe que eu sou também, eu nem daria remédio, monitoraria, claro, porque caso suba demais e não passe, você pode voltar, mas não tem necessidade, você vai ver, vai passar. E o pior é que ela tinha razão. 3 dias depois, ele já tava há 5 dias, 3 dias depois, a febre passou. A febre passou, ele já voltou ao normal, ainda tava com aquela tossezinha chata, só que assim, eu faço uma vez por semana, eu faço suco com água de coco, com maracujá, com couve, com limão, beterraba, sabe? Eu tô sempre fazendo suco pra tá fortalecendo o nosso organismo, minha vitamina C, enfim, tudo que tá dentro do meu alcance eu tô fazendo. E 3 dias depois ele tava melhor. E aí eu caí, né? Quando ele se recuperou, quando ele ficou muito bem, eu já tava com os sintomas da gripe e eu fiquei muito ruim. Tanto que nesses vídeos anteriores que eu gravei, nos vídeos de reflexão, eu precisei dar uma pausa de uma semana porque eu fiquei muito ruim, perdi voz, dor no corpo, enfim, foi uma gripe muito forte. Só que assim, como a tua mente subconsciente, ela te sabota e a gente não percebe. Quando eu gravei os vídeos anteriores, foi num final de semana, e assim, eu já tinha tido 3 dias de febre, tava muito ruim, mas aí no sábado eu levantei bem, eu levantei maravilhosa, sabe, sem febre, sem aquele mal-estar. Falei, já tô bem, né, o que eu fiz? Lavei casa, limpei banheiro, fiz almoço, a gente tem cachorro e os cachorros fazem as necessidades do lado de fora da casa. Bonitona foi lá pra fora debaixo de chuva lavar a casa, pois é, gente, e eu achei que eu tava bem. Aí tomei meu banho, sentei aqui e gravei os meus vídeos. Eu terminei de gravar o conteúdo que eu queria subir pra semana anterior e eu fiquei ruim. Aí já começou a febre muito alta, eu já não conseguia mais falar, já perdi a voz, pronto, acabou. Aí foi aquela semana inteira, Quando eu me recuperei um pouco mais, eu falo que o Paulo, ele é muito meu amigo, muito meu parceiro, e são 11 anos de relacionamento, então a gente sabe como falar, porque você sabe como falar com a pessoa que tá ao seu lado. E aí eu tava sentada aqui fazendo as coisas do Instagram e ele falou assim, a gente precisa conversar sobre ele, que o Paulinho tava no quarto. Quando a gente quer falar alguma coisa mais séria, a gente não fala na frente dele. Eu falei, tá bom, depois a gente conversa. E aí o Paulinho foi tomar banho e falou, então vou aproveitar pra falar agora. Ele, amor, eu não quero brigar contigo. Tá bom, mas você percebeu o quanto você tá tão focada que você não tá mais vibrando no positivo? Você tava chamando doença pro nosso filho. Aí eu olhei pra ele e falei, na hora, o ego, o subconsciente fez, eu não. Não é comigo isso. Eu pensando e ele falando, mas eu prestando atenção no que ele tava falando. Ele falou, você nunca foi assim. Você nunca brigou com o médico, você nunca discutiu com o médico, você sempre foi uma pessoa de cuidar, de estar ali presente, de vibrar no positivo, de não, meu filho não tem nada. E dessa vez você discutiu com o médico. Você não é assim. O que tá acontecendo aí?
Falei, tá bom. Ele falou, não quero arrumar confusão, mas no seu tempo aí, depois você pensa aí com os seus neurônios, aí faz o seu, ele brinca, né, de pão com ovo, faz o seu pão com ovo, pra você ficar bem, pra você entender o que foi que aconteceu, tá bom? Tá bom. Passou. Isso foi de tarde, quando foi de noite eu fui deitar e eu fui refletir sobre tudo. Eu falei, gente, realmente, ali não era a Gisele consciente, desperta, sabe? Que acredita na positividade, acredita no poder do pensamento, acredita em toda a limpeza que eu faço com o Ho'oponopono. Não, ali era a Gisele do passado. A Gisele que queria brigar, a Gisele que era de confusão, a Gisele que só acreditava, que tinha um lado que acreditava na positividade, mas o lado da negatividade era muito maior. A Gisele que discutia com todo mundo porque ela se sentia a dona da razão e a minha verdade sempre prevalecia. E aí eu parei para analisar, falei, meu Deus, eu que estudo tanto, que leio tanto, que busco tanto, né, que o Paulo fala, você é tão culto, eu falei, não, eu não sou, eu tô buscando a minha iluminação, só que eu sou ser humano e eu tenho os meus momentos de falha, assim, né, vamos dizer. E eu fiquei tão passada que eu falei, não, eu vou fazer live sobre isso, usando esse exemplo, eu vou trazer um vídeo sobre isso, porque muitas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente deixa a gente dorme, né? Como se a gente, por segundos, a gente dormisse, fechasse os olhos e a nossa mente subconsciente dominasse a gente, porque é ela quem leva a nossa vida, né? E quando a gente desperta, a gente não deixa mais o nosso subconsciente levar a gente só para negatividade, só para aquele padrão que ela tá acostumado. Quando você está desperto, quando você desperta para a pessoa, para a essência, para a divindade, para Deusinha, para o Deusinho, para tudo de bom que você não deixa mais a sua mente subconsciente te guiar, te dominar e te levar para onde ela acha que deve levar, né? E o que eu queria deixar de reflexão, de vídeo, de inspiração mesmo, é para que você avaliasse em você suas ações, suas atitudes, como que é o seu dia a dia, como que é a sua rotina, porque isso é um autoconhecimento de você com você, é o seu desenvolvimento pessoal, mas é algo de você com você. Como eu falo, eu posso dar os melhores conselhos, você pode procurar um especialista que seja um terapeuta, um psicólogo, porque eu falo, eu não sou terapeuta. A minha página se chama G-Terapia, porque uma boa conversa é uma forma de terapia, no meu ver. Mas você pode buscar um terapeuta, um psicólogo, um analista, enfim, você pode procurar alguém que te ajude. Só que se você não parar e olhar para dentro de você, sabe? Reconhecer os seus sentimentos. Autoconhecimento, autoanálise. Não é se criticar, é se conhecer. Reconhecer os seus sentimentos. Aquela hora que você realmente viu que você falou. Porque eu vi que eu falei. E quando eu acordei que eu falei, meu Deus. Aí eu fui, nem falei nada, mas eu só abracei meu filho e falei, meu Deus, gratidão porque meu filho tá bem, ele tá saudável, ele realmente não tem problema nenhum. Eu que tava enlouquecida, o instinto de mãe e não estar desperta, eu acabei que misturei tudo e quase que eu acabo que prejudico meu filho, que o Paulo ainda deu o exemplo o seguinte, ele falou assim, de repente você tá passando por tudo isso que você tá passando, porque você visou nele e refletiu tudo em você. Graças a Deus que eu fiquei ruim, ele não, porque eu fiquei muito ruim, mas graças a Deus, ele teve febre, óbvio, de gripe, né, aquele mal-estar, mas não teve garganta inflamada, não teve coriza, mas nada grave, assim, diante do que eu fiquei, que eu acabei ficando muito ruim. Então, assim, reflita você, o meu vídeo, a minha inspiração, a minha indicação de hoje para você é reflita você na sua vida, como que é a sua rotina, como que você deixa o seu dia ser levado, quais são as suas ações, quais são os seus pensamentos, quais são as suas atitudes, e isso é, como eu disse, é você com você. Pode buscar ajuda, mas se essa ajuda exterior que você buscar não te ajudar, não te guiar falando, olha, o caminho é esse, mas é dentro de você, você não olhar para você não reconhecer os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, e gente, a gente pensa horrores, a gente tem uma mente pensante, né? Somos seres pensantes, né? Eu ouvi isso de uma querida e eu tomei para mim, porque nós somos seres muito pensantes, não é todo mundo que admite que pensa sobre tudo 24 horas, mas nós somos seres pensantes. Então, o autoconhecimento, o teu desenvolvimento pessoal, uma análise que você faça de você, ajuda você a reconhecer isso. Pera, não, eu não sou assim. Não, para, eu acordei, eu despertei, eu estou me iluminando, eu estou crescendo, eu estou expandindo. Não, eu não sou mais dessa forma, né? Eu vivi um padrão, como eu falei, de 40 anos, só na briga, só na guerra, só discutindo, só eu sou a dona da razão, é do meu jeito. Não, para, não é assim.
Não precisa ser tudo a ferro e fogo. Então vamos com calma, vamos analisar, vamos ver o que é certo, vamos ver o que é errado. Não precisa sair brigando com todo mundo, você tem seu ponto de vista, eu tenho o meu, só que você consegue enxergar isso quando você tá desperto. Quando você, opa, não. Ah, é assim que você quer fazer? Tá tudo bem, é o teu direito, eu não vou discutir com você. É assim que você pensa? Ok, eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito, mas desde que seja sem guerra, sem confusão, sem negatividade, sem a gente deixar a nossa mente subconsciente levar a gente. Porque, como eu disse, eu despertei agora, né? Eu coloco 40, eu despertei agora com 40 anos, que eu tô buscando a minha cura, a minha expansão, a limpeza de todos os medos, de todos os traumas com a ajuda do Ho'oponopono, fazendo meditação, enfim, eu despertei agora, mas eu vivi 40 anos nesse padrão. E você? Quanto tempo você vive num padrão de só briga, de só confusão, de só negatividade, de tudo aquilo que não condiz com a essência que você é, com o ser divino que você é, com a pessoa maravilhosa e abençoada que você é? Quanto tempo você vive nessa vida? Já parou para pensar nisso? Já parou para olhar para você? Então pare. Faça uma reflexão sobre quem você é em essência, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos e desperte. Sabe por que é importante você despertar? Sabe por que é importante você não deixar a sua mente subconsciente te guiar? Primeiro, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então seja como o sol, levante-se, brilhe e ilumine o seu mundo. E segundo, porque quando a gente está desperto, quando a gente está vigiando realmente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções, reconhecendo e acolhendo cada um deles com amor e gratidão, a gente não deixa a nossa mente subconsciente sabotar a gente, e ao invés da gente viver a vida dos sonhos, a gente viver sim uma vida de negatividade, de confusão, de doença, de tudo aquilo que não condiz com quem nós somos em essência. Então a minha pergunta para você é: quantas vezes você já deixou a sua mente subconsciente te sabotar? Quantas vezes você estava ali sentindo que aquela realização ia acontecer, que aquele sonho ia se materializar, que aquele objetivo ia chegar até você porque você estava desperto e de repente tudo foi por água abaixo? Isso é a sua mente subconsciente sabotando você. Então não deixe mais a sua mente subconsciente te sabotar. Desperte, cuide de você, porque você é essência e veio nessa vida para ser feliz. Se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, desse nosso bate-papo, curte e compartilha e comenta aqui quantas vezes você já parou para analisar e viu que é a sua mente subconsciente, muitas vezes guia você e não você, essência, centelha divina, deusinho, deusinha, pessoa maravilhosa que você é, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, até o próximo vídeo, beijos, tchau, tchau, gratidão à essência que habita em mim, saúde a essência que habita em você.